Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo João, naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torre de Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Jesus levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. E chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus, o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me contaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Todos cantando: Ó Jesus, por amor, aceitastes tamanha dor. Vamos repetir juntos: Ó Jesus, com amor, aceitaste tamanha. Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro.
A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostrem que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galo cantou. Todos, ó Jesus, por amor, aceitastes tamanha dor. Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então, Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentai contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhes: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isto por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu?
o teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei. Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus. De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te saltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei. Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Aceitastes tamanha dor.
Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. E os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está certo. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Todos, ó Jesus, por amor, aceitastes tamanha dor. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-no à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados
foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que traspassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Assis, nosso superior provincial, também reitor da nossa Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, Reverendíssimo Padre Valdeci, nosso pároco, e também os reverendíssimos Padres Luciano, Padre Marco Antônio, Padre Maciel, Padre Jefferson, Padre João Paulo, Padre Mário Pozzoli, e os queridos caríssimos diáconos Edmilson e João, e também uma saudação especial às queridas religiosas, os queridos religiosos que aqui se encontram, bem como aos queridos irmãos e queridas irmãs. Vocês perceberam que na missa de ontem não houve a chamada bênção final, o sinal da cruz. E hoje também começamos a nossa celebração sem o sinal da cruz. Porque a celebração de hoje é uma continuação da celebração de ontem. Ou seja, nós ainda estamos no primeiro dia do Tríduo Pascal. E é justamente sobre a cruz que nós vamos conversar um pouco durante esta reflexão. Afinal, homilia é uma conversa, é em família, e nós estamos aqui em família. A cruz é o sacrifício de amor. Na cruz, Deus prova o seu amor por cada um de nós, a ponto de dar o seu único filho para nos salvar. E olhando para a cruz, vamos percebendo que o nosso amor para com Deus, muitas das vezes, não é correspondido como deveria. Muitas das vezes nós também não conseguimos morrer para Deus, morrer nos nossos vícios, morrer nas nossas paixões, morrer nos nossos desejos. A Sexta-feira Santa, ela nos convida a fazer esta reflexão: como está o meu amor para com Deus? A primeira leitura de hoje nos mostra mais uma vez
o servo sofredor. E durante toda essa semana, meditamos sobre esta figura, a figura do servo sofredor. E hoje encerramos vendo o quarto poema do servo sofredor. Mas afinal, quem é este servo sofredor? Alguns historiadores nos ensinam que o servo sofredor pode ser 4 pessoas. A primeira delas, o povo de Israel. Afinal, o povo de Israel está no exílio da Babilônia, e este texto se passa provavelmente no ano 550 antes de Cristo, e o povo vai ser libertado 12 anos depois, no ano de 538. Outros historiadores classificam o servo sofredor como sendo uma pessoa anônima. Pode ser o próprio escritor desse texto. Outros vão classificar este servo sofredor como um grupo de pessoas, ou mesmo uma pessoa anônima. E outros vão classificá-lo como sendo o próprio Cristo Jesus. Porque em Cristo Jesus, este servo sofredor teve a sua plena realização. Porque este servo sofredor carrega em seus ombros os pecados da humanidade, como nos ensina o Evangelho de hoje. Eu sempre costumo dizer que, quando vamos ler o Evangelho de São João, precisamos ter uma atenção redobrada, porque São João utiliza uma particularidade toda especial para falar sobre Jesus. Ele foge um pouco do esquema adotado pelos outros evangelistas sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas. E o texto de hoje, ele começa a mostrar a reação de Pedro, quando Jesus vai ser preso. Pedro, numa fúria louca, ele vai agarrar a espada de um dos soldados e vai cortar, não a orelha, como está aí no texto, porque no texto original, no texto grego, fala que Pedro corta somente o lóbulo da orelha. O lóbulo é a parte da orelha que sustenta o brinco. E aqui São João quer nos mostrar uma coisa muito interessante. No Antigo Testamento, no livro do Êxodo 29:20 e Levítico 8:23, vemos a consagração de Arão como sumo sacerdote e seus filhos. E quando, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era consagrado, eles pegavam partes dos animais que eram sacrificados e arrancava o lóbulo da orelha do sumo sacerdote para misturar com este sangue. E quando Pedro corta este lóbulo da orelha do soldado, Pedro está colocando fim ao sumo sacerdote que havia naquela época. Ou seja, o sinédrio, onde os sumos sacerdotes se reuniam, e aí hoje aparece Caifás, eles utilizavam o seu poder não para libertar o povo, pelo contrário, usavam o seu poder para libertar o povo. Ou seja, essa atitude de Pedro, São João quer nos mostrar que Cristo Jesus, a partir de agora, é verdadeiramente o sumo sacerdote. Por isso que a carta aos Hebreus de hoje, na segunda leitura, frisa muito bem o papel de Jesus como sendo o sumo sacerdote. Ou seja,
Cristo Jesus é o único mediador entre a humanidade e Deus. Por isso que nós lemos o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 9, Jesus dizendo para os seus discípulos: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então nós dependemos de Cristo Jesus. É nele que nós devemos depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança. Depois o texto fala da negação de Pedro. Pedro que vai negar Jesus. Vai negar Jesus 3 vezes. São Lucas, e eu gosto muito de ler esta passagem da paixão no Evangelho de São Lucas, porque Lucas é aquele que humaniza Jesus. E São Lucas no Evangelho, no seu Evangelho, capítulo 22, versículos 61 a 62, mostra que quando Pedro nega Jesus pela 3ª vez, Jesus olha para Pedro. E Pedro chora, porque é um olhar que vai no seu coração. Ali nós vemos a misericórdia de Deus para com todo aquele que erra, mas tem a humildade de reconhecer o seu erro. Quantos de nós também nos comportamos como Pedro, principalmente quando vamos buscar o sacramento da confissão? Quantas lágrimas são derramadas, quantas lágrimas são partilhadas, porque muitas das vezes também o sacerdote, o confessor, se emociona com o penitente. Ali nós sentimos claramente, verdadeiramente, a misericórdia de Deus agindo. Deus é aquele que todos os dias nos diz: você tem uma segunda chance, basta você querer, basta você se converter. Depois o texto continua dizendo que Jesus, já na cruz, vai dizer: tenho sede. O que São João quer nos mostrar aqui? Quando nós lemos o capítulo 4 do Evangelho de São João, vemos de novo Jesus dizendo para a samaritana: tenho sede. Mas de qual sede Jesus está falando? É a sede da fé. Jesus tem sede da fé de cada um de nós. E fé, como nos ensina a carta aos Hebreus, em todo o seu capítulo 11, mas ali no versículo 1 já dá a definição precisa: fé é viver aqui aquilo que ainda se espera. Ou seja, já participar do paraíso, do céu, neste mundo. Porque quando chegarmos no outro mundo, nós estaremos chegando na chamada linha de chegada, ou seja, a plenitude. Portanto, temos que nos preparar bem, estarmos bastante atentos. Depois ele fala do discípulo amado. Aqui também temos que ter uma certa atenção. Muitos historiadores vão dizer que esse discípulo amado é João o Evangelista. E outros vão dizer que é cada um de nós. Ou seja, aquele que faz a vontade de Deus. Aquele que não se afasta da cruz de Jesus. Pelo contrário, ele está ali, do lado. Não importa as tribulações, não importa as perseguições, mas ele continua ali, firme e forte. Este ou esta é o discípulo ou a discípula amada de Deus. É aquele que está sempre próximo e não longe. E temos aqui o diálogo, né? Jesus dizendo:
eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe. Aqui alguns historiadores nos dizem que temos o encontro dos dois testamentos. De um lado, Maria, que representa o Antigo Testamento, e do outro, o discípulo amado. Pode ser João Evangelista, ou cada um de nós, que representa o Novo Testamento. E vocês perceberam o número de mulheres que aí se encontram. No capítulo 20 do Evangelho de São João, fica mais claro ainda quem são essas mulheres. Essas mulheres representam as comunidades, aquelas que se esforçam dia após dia para estar juntas com este Cristo Jesus, participando dos seus sofrimentos, mas participando também da sua vitória sobre a morte. E por fim, Jesus vai dizer: está tudo consumado. E o que está consumado? João está lendo o Gênesis, mais propriamente o capítulo 1, versículo 26 a 31. Está tudo consumado a criação, porque em Gênesis 1, 26 a 31, Deus no sexto dia está criando o homem. E Deus cria o homem no sexto dia, porque ele é uma criatura imperfeita. E com o sacrifício de Cristo Jesus na cruz e a sua ressurreição, Jesus então completa esta criação, através do envio do Espírito Santo. E quando Jesus, já sem vida, tem o seu lado aberto, e ali vai sair sangue e água, um dos padres da igreja, chamado São João Crisóstomo, um santo do século IV, ele nos dá uma belíssima catequese sobre estes dois elementos, sangue e água, que saem do lado de Jesus. São João Crisóstomo nos ensina que Deus coloca Adão em sono profundo e do seu lado ele vai tirar a costela para fazer a mulher. Gênesis 2, 21, 23. Ali Deus vai construir a companheira de Adão, a mulher. São João Crisóstomo, pegando essa passagem, vai dizer que Deus coloca Cristo Jesus, o novo Adão, em sono profundo, e do seu lado, através do sangue e da água, vai tirar a igreja. Porque o sangue e a água, o sangue representa a Eucaristia, e a água, o batismo. E São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 23, vai nos mostrar que Cristo Jesus é a cabeça e a mulher o seu corpo. E depois, o corpo de Jesus vai ser colocado no jardim. São João também quer nos ensinar algo sobre isto. Quando nós lemos o Gênesis capítulo 3, versículo 24, vemos que, por causa da desobediência de Adão e Eva, eles são expulsos do jardim, do paraíso. E agora, por causa da obediência de Cristo Jesus, o novo Adão, obediência até a sua morte de cruz, ele leva toda a humanidade de volta para o jardim, o paraíso. E por fim, sobre a cruz. Para encerrar esta reflexão, eu quero fazer memória
de uma pessoa, uma personalidade brasileira, Dom Helder Câmara, cearense, foi bispo auxiliar do Rio de Janeiro e posteriormente foi arcebispo de Olinda e Recife. Dom Helder Câmara, que teve um papel muito importante durante a preparação do Concílio Vaticano II. Dom Helder Câmara, que foi um incansável lutador contra as injustiças sociais, não só no Brasil, mas também na América Latina. Por isso que Dom Helder Câmara é chamado de o profeta dos pobres. Dom Helder Câmara, em uma de suas inúmeras entrevistas, dizia que certa vez bateu em sua porta uma pessoa necessitada, um andarilho, todo sujo, barba por fazer, cabelo por fazer, sandália nos pés e 2 trocas de roupas. E ele bateu na porta de Dom Helder pedindo trabalho. E Dom Helder então foi no seu escritório, escreveu um bilhete e disse: procure essa loja e entregue este bilhete ao dono. 40 minutos depois, o telefone de Dom Helder toca, era o dono da loja. E o dono da loja está perguntando: Dom Helder, está aqui um homem pedindo trabalho, e pelo bilhete que o senhor mandou através dele, o senhor diz que é seu irmão, mas ele parece ser tão diferente do senhor. E Dom Helder então perguntou: você arrumou trabalho para ele? Sim, Dom Helder, arrumei um trabalho para ele, já combinamos o salário e um lugar para ele morar. Mas esse seu irmão está bem castigado, né, Dom Helder? Precisa de um cuidado especial. Mas é seu irmão mesmo? E Dom Helder disse: sim, meu filho, é meu irmão mesmo, porque somos filhos do mesmo Pai que é Deus. Somos filhos da mesma mãe que é Nossa Senhora. E somos irmãos de sangue, porque o sangue que Jesus derramou na cruz por ele, derramou também por mim e por você. É isto. Olhar para a cruz de Cristo é enxergar esta fraternidade que deve haver entre nós. Por isso que a cruz tem 4 lados. Porque todos são bem-vindos, todos precisam ser abraçados, todos são considerados família de Deus. Portanto, olhando para a cruz, enxergamos a unidade que une nós, humanos, com Deus, nosso Pai. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.